Boa noite. Meu nome é Pedro Araripe, tenho 18 anos, sou aluno aqui do Colégio Anchieta há mais de 15, e hoje eu quero compartilhar uma ideia com vocês que, sinceramente, mudou a forma como eu enxergo a vida. Pensa comigo. Imagina que você está num barco, que não tenha ninguém controlando o leme. E você, como único tripulante desse barco, decide não fazer nada, deixando o barco completamente à deriva até que ele naufragasse. A culpa é sua? Qualquer um com bom senso vai te dizer, claro que sim, você deixou isso acontecer. Mesmo que você não tenha causado o naufrágio diretamente, a decisão de não agir, de não manter o controle, foi completamente sua e teve uma consequência. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Sobre como muitas vezes a gente escolhe sem perceber, justamente quando acha que está evitando uma escolha. Há uns meses eu ouvi uma frase que é o motivo de eu estar aqui hoje. Aquilo que você não muda, você escolhe. E à primeira vista, ela pode parecer uma frase simples. Só mais uma frase motivacional que você vai ver passando pelo seu feed do Instagram. Mas quando você para encarar ela te encara de volta. Ela força você a ver aquilo que a gente costuma evitar. Que a inércia também é uma decisão. E eu quero te convidar a refletir um pouco sobre isso. E para isso, eu quero que vocês revivam 4 histórias reais da minha vida. Momentos em que essa frase deixou de ser uma frase e passou a ser um espelho, daqueles que a gente nem sempre gosta de encarar. E para isso, eu vou ter que voltar uns anos. 10 anos, para ser exato. 2015. Eu tinha 8 anos. E eu lembro de como meus olhos brilharam quando eu vi o Neymar fazendo o 3º gol do Barcelona na final da Champions League daquele ano. Para mim, e para praticamente todo menino da minha idade, aquilo era um sinal claro do meu futuro. Eu ia ser jogador de futebol. Era isso. Sem risco, nem plano B. Já estava tudo planejado. Camisa 10, seleção brasileira, o novo Neymar nascia. E com ele veio aquele pensamento infantil, mas muito sincero. Quando eu crescer, eu chego lá. Só tem um pequeno detalhe que me impediu de alcançar esse sonho. Eu sou péssimo jogando bola. A dizer sem exagero nenhum, que eu era daqueles que tropeçavam na própria perna tentando correr, 5 embaixadinhas era recorde. Eu posso até ter me inspirado no Neymar, mas eu só herdei as quedas e o péssimo gosto para corte de cabelo. Enfim, com o tempo, o futebol, que era para ser algo divertido, começou a não ser mais. A cada treino, a cada partida, é como se eu estivesse forçando uma versão de mim que simplesmente não existia mais. E quando eu me dei conta, aquele Pedro tinha sumido atrás de uma ideia. E o que era para ser uma diversão se tornou uma frustração. A expectativa tinha virado vergonha. E o sonho era um fardo. Até que eu não jogava mais. Não parei de jogar de vez, nem fiz um discurso de aposentadoria precoce. Mas aos poucos eu fui me afastando. Fui encontrando outras coisas que me faziam bem, não só esportes, mas atividades onde eu podia realmente ter qualidade e me encaixar. E talvez eu não tenha percebido na época, mas ali eu aprendi algo muito importante. Mudar não é sinônimo de desistir. É sinônimo de coragem. Reconhecer as minhas próprias limitações e abrir mão de um sonho que àquela altura já não era mais meu, para muitos seria se acovardar. Para mim, aquilo foi libertador. Ali, eu vi que mudar foi um alívio. E bom, o tempo passou. 2018. Eu tinha 11 anos. E uma coisa que pode ser uma surpresa para alguns, apesar de não parecer, eu sempre fui aquele menino gordinho que não importava onde, quando e muito menos como eu ia estar comendo alguma coisa. Nunca gostei de ser assim, mas até aquela altura não era algo que eu estava disposto a tomar uma atitude. Mas naquele ano algo mudou. Pela primeira vez eu me olhei no espelho e não me reconheci. Eu não era mais só um gordinho. Eu estava obeso. E não era mais só sobre o corpo, e sim sobre o que aquilo estava fazendo com a minha mente. A minha autoestima, que já não era das melhores, despencou.
começou com um simples medo de tirar a camisa e quando eu me dei conta, eu tinha medo de me aproximar das pessoas, medo de aparecer e o pior de tudo, medo de ser notado. Sim, o medo não era de ser invisível, era justamente o contrário. Era o medo de que vissem em mim aquilo que nem eu queria mais ver. E esse medo fez com que eu me afastasse. E quanto mais eu me afastava, mais medo eu sentia. E isso se tornou um ciclo que se alimentava em silêncio. Até que um dia, eu pensei em uma coisa que pode soar óbvio, mas para mim na época não era. E é o seguinte: ninguém pode fazer nada por mim. Só eu posso. E com muito esforço, decidi mudar. Primeiro na rotina, depois na alimentação, vieram os treinos, os horários, as metas. E junto com isso, veio a vontade de desistir várias vezes. Mas, junto com ela, veio uma vontade ainda maior, a de me reencontrar e não deixar que o espelho tirasse o meu sorriso de novo. E ali, eu estava mudando, com esforço, constância e o principal de tudo, consciência do que eu estava fazendo. E todo dia foi uma vitória, não sobre a balança e muito menos sobre o prato de comida, mas sobre mim mesmo. E dentre todas essas vitórias, se você me perguntasse qual foi a maior delas, foi quando 2 anos depois, em 2020, eu pude viajar com os meus amigos para um parque aquático e tirar a camisa sem sentir vergonha. Parece um detalhe, para a maioria algo comum. Mas para mim, aquilo foi libertador. Ali eu vi que mudar foi difícil, mas valeu cada segundo do esforço. E de novo, o tempo passou. 2023. Eu tinha 15 anos. Pós-pandemia e no mundo completamente novo por causa da adolescência. E tem outra coisa que vocês precisam saber sobre mim. Eu sempre fui muito tímido. A dizer sem exagero nenhum que jamais me imaginaria fazendo o que eu estou fazendo agora. Falando para um público. E trabalho de escola, para mim, tortura psicológica. O meu jeito de fugir disso foi aprendendo a montar slide, fazer cartaz, editar vídeo, fazer qualquer coisa que me mantivesse longe da parte de apresentar. E por muito tempo eu vivi assim. Era a minha maneira de viver. Para ser sincero, de sobreviver. Mas que no fundo não passava de um medo constante de errar. Até que veio um dia que me botou contra a parede. A simulação da ONU aqui do colégio. Que, resumidamente, é um evento onde os alunos põem uma roupa formal e discutem por 4 dias seguidos. E, diferente do que a maioria deve estar pensando, não é um evento obrigatório. Dava para fugir. Eu podia ter fugido. Mas algo dentro de mim não me deixou fazer isso. Foi como se minha consciência tivesse posto o dedo na minha cara e dito: tá na hora de crescer e parar de ter medo. E então, eu participei. E quando chegou minha vez, com a mão tremendo, a boca seca, eu discursei. E foi péssimo. Travado, gaguejado, inseguro. E se isso fosse em qualquer outro momento da minha vida, talvez eu tivesse sentado na minha cadeira pelo resto do evento e não falado mais. Mas não dessa vez. Eu pensei algo que mudou completamente tudo isso para mim. 1%. 1% melhor. Era isso. Bastava ser 1% melhor que a última vez. E eu continuei falando e falando e falando. E a tremedeira foi indo embora. O gaguejo foi sumindo. E pode até ser que no meu último discurso não tivesse bom, mas definitivamente estava melhor. E foi ali que eu percebi algo completamente diferente do que eu podia imaginar. Comunicação não é talento. É prática.
quanto mais eu praticava, quanto mais eu levantava e quanto mais eu falava, eu via esse medo se transformando. Tanto que hoje eu não falo sem medo, mas falo apesar do medo. E pode soar ridículo, mas para mim, aquilo foi libertador. Ali, eu vi que mudar deu medo, mas me levou a lugares que eu nem imaginava. E bom, até aqui eu contei 3 histórias para vocês. De quando eu mudei meu sonho de ser jogador de futebol, de quando eu mudei meus hábitos para deixar de ser obeso, de quando eu enfrentei o meu medo para vencer a timidez. E se você está acompanhando, vai lembrar que eu disse que são 4 histórias, lembra? Então, chegamos na última. Só tem um detalhe. Eu vou contar a história de quando eu não mudei. Dessa vez eu tive a opção de agir e quando eu me dei conta, optei por não fazer nada. E paguei o preço por isso. Aconteceu no ano passado. Eu tinha 17. E aconteceu comigo a pior coisa que pode acontecer com qualquer adolescente. Eu me apaixonei. E como todo bom pagode, tinha que ser pela pessoa errada. Me apaixonei daquele jeito que só quem já sentiu sabe. Daquele jeito que faz a gente acreditar que faria de tudo para dar certo. E o problema foi exatamente esse. Eu estava disposto a fazer de tudo para dar certo. A verdade é que aquilo não passava de medo. Medo da solidão. E o medo de perder ela era tão grande que eu passei a ignorar qualquer sinal de alerta que eu recebia. E não foram poucos. Família, amigos, pessoas que eu sequer conhecia me avisaram onde eu estava me metendo. Mas o problema é que eu não estava cego. Pior, eu escolhi não ver. E a verdade é que com o tempo isso foi me consumindo. Eu parei de dizer o que eu falava, eu parei de sentir o que eu sentia. Tudo isso para manter um relacionamento que, no fundo, só existia na minha cabeça. Até que um dia isso tudo foi demais para mim. E eu sequer me lembro como, mas eu acordei numa maca de hospital, com um acesso no meu braço, e a minha mãe do meu lado me perguntando: é assim que você quer viver? E foi ali que eu percebi que fugir de uma decisão também é uma decisão. E talvez da maneira mais difícil que eu entendi o que aquela frase significa. Eu não fiz nada, mas foi justamente esse nada que me fez sofrer tanto. Porque a dor de não mudar é diferente. Ela não grita, mas ela não vai embora. E foi ali que eu percebi que não escolher também é uma escolha. E a verdade é que essas histórias, no final de tudo, não são só histórias, não são só memórias, são lições. E quando eu olho para elas, eu vejo um padrão muito claro. Toda vez que eu escolhi mudar, me deu medo. E principalmente, mudar doeu. Mas quando eu escolhi não mudar, doeu muito, mas muito mais. E talvez mais importante do que isso, não mudar me marcou. Porque é importante lembrar que a dor da mudança é real. Mas a dor da inércia, essa é eterna. E aceitar isso foi o que me fez assumir as rédeas da minha vida. Porque a verdade é que a gente escolhe quando aceita o que machuca. A gente escolhe quando não fala por medo. A gente escolhe quando deixa de se manifestar. A gente escolhe até quando acha que não está escolhendo. E essas frases fizeram com que eu parasse de me perguntar o que os outros vão pensar de mim e passar a me perguntar o que vai acontecer se eu continuar assim. E foi aí que eu entendi que do silêncio ao naufrágio, encarar o medo de mudar pode ser libertador. E o mais curioso de tudo
é que a única coisa que essa frase faz é te provocar. Ela não passa de uma vozinha chata atrás da orelha, sussurrando no seu ouvido aquilo que você não quer ouvir, mas é verdade. Porque a vida é como aquele barco lá do começo. Se você não assume o leme, talvez não perceba na hora, mas logo, logo a correnteza decide por você. Mas quando você decide assumir o controle, mesmo com medo, mesmo sem garantias, você descobre que não é sobre controlar o mar, mas sim sobre nunca abandonar o leme. Afinal, aquilo que você não muda, você escolhe. E você? Até quando vai deixar a correnteza te levar? Meu nome é Pedro Araripe e muito obrigado pelo seu tempo essa noite.